Hoje venho falar do Hamlet, do Shakespeare, provavelmente a sua obra-prima, um dos seus livros mais conhecidos, toda a gente fala e adora este livro, e era um dos livros que eu tinha definido que tinha mesmo que ler este ano. E o que é que eu achei deste livro? Hamlet foi escrito entre 1599 e 1601 e é possivelmente uma das tragédias mais conhecidas da literatura ocidental. Muita gente me fala deste livro muito bem, muita gente diz que é o livro da sua vida e eu realmente adorei o Romeu e Julieta quando o li, sei lá, há 4, 5 anos atrás. E então criei muitas expectativas, devo confessar, para esta leitura. Não sabia grande coisa sobre o livro, tinha mais ou menos noção que era uma relação entre um pai e um filho, um príncipe e um rei. O rei tinha morrido, qualquer coisa do género, mas não sabia sequer o enredo do livro. Eu não sei bem como é que vou dar a minha opinião sobre este livro sem fazer spoilers completamente de todo o enredo. Portanto, já vão com o aviso que este livro vai conter muitos spoilers, e então vamos a isso. O livro segue a estrutura tradicional de uma tragédia em 5 atos, onde cada ato desempenha um papel crucial na narrativa. No primeiro ato, conhecemos as personagens e o cenário. Vamos conhecer a personagem principal, que é o príncipe Hamlet, o príncipe da Dinamarca, a sua mãe, a rainha, a Gertrudes, e Cláudio, que é o rei da Dinamarca, que é seu tio e que casou com a mãe após o pai ter falecido. A tragédia é desencadeada pela aparição do pai do príncipe Hamlet, o rei Hamlet, que diz que foi assassinado por Cláudio, o seu próprio irmão, para casar com as Gertrudes e assim tomar o trono. Isto estabelece o conflito central em que o fantasma pede ao príncipe Hamlet para se vingar por ele. No segundo ato, acompanhamos o desenvolvimento da personagem do príncipe Hamlet. Ele vai fingir-se de louco para desviar as atenções do seu plano de vingança. O terceiro e o quarto ato são o clímax de todo o livro. Hamlet confronta a mãe, confirma a culpa do tio. Aquela indecisão em que ele estava entre vingar-se ou não se vingar acaba por culminar no assassinato de uma personagem que não tinha nada a ver com a história e isso acaba por desenrolar uma série de situações que faz com que ele decida vingar-se. Há personagens que enlouquecem, há personagens que morrem e isso faz com que realmente haja um aprofundamento do tom trágico de toda a narrativa. O quinto ato culmina em tragédia, tipo Game of Thrones. Toda a gente morre, tudo o que possa acontecer de mal acontece e é muito dentro daquilo que é o padrão da tragédia do Shakespeare. Temas principais deste livro. Em primeiro lugar, a corrupção, a questão do tio ter assassinado o rei para a usurpação do trono. Há aqui muitas questões morais até, uma decadência espiritual, esta questão da manipulação e da espionagem na política, muito salientada até por uma frase icónica do Shakespeare, em que ele diz algo está podre no estado da Dinamarca. E depois, claro, a questão toda da vingança, que é retratada como uma ação que destrói tudo, não só quem se quer vingar, mas tudo o que está à volta dele e que acaba por corromper absolutamente tudo. Em relação às personagens, o Hamlet é uma das personagens mais complexas do Shakespeare, é uma personagem introspectiva, muito filosófica, foi possivelmente uma das coisas que eu mais adorei no livro. Está ali numa luta interna constante com a questão da moralidade da vingança. Vinga-se, não se vinga, o que é certo, o que é justo, o ser ou não ser, a famosa frase do Shakespeare, vem exatamente desta reflexão de Hamlet, da complexidade moral do mundo, do valor da vida, da justiça da morte. Todos estes temas estão aqui muito presentes na cabeça desta personagem. Em relação à linguagem, é possivelmente, para mim e também possivelmente para muitos dos fãs da escrita de Shakespeare, a minha coisa favorita de longe. A linguagem é rica, é densa, é repleta de trocadilhos, tem imensas metáforas, tem imensa ironia, é brilhante. O uso constante de monólogos também faz com que nos aproximamos muito mais das personagens, principalmente de Hamlet. Acaba por criar uma intimidade com a personagem que faz com que, de alguma forma, haja ainda mais um impacto emocional no leitor. Há um equilíbrio também muito grande dentro do livro. Eu não senti em nenhum momento que fosse uma leitura arrastada ou que eu tivesse a apanhar seca. Eu acho que o Shakespeare fez um equilíbrio muito bom entre muitas cenas de ação e depois esta questão mais introspectiva, mais filosófica, muito mais pausada, que nos permite realmente e nos obriga até a refletir. E outro pormenor do livro que eu gostei muito tem a ver com a constante referência a coisas da época, seja eventos ou obras, principalmente até tragédias gregas, referências a livros religiosos, gostei muito. E efetivamente o que é que eu mais gostei no livro? A linguagem e até o simbolismo. A questão da caveira tão conhecida, da cena do cemitério, é incrível a representar a futilidade, essa questão de que não há distinções sociais na morte. Eu achei hilariante. Depois esta questão, o caráter existencialista do livro, eu adoro.
é literalmente a minha praia. O significado da vida, o propósito, o papel que nós temos num mundo que é moralmente ambíguo e que até hoje o é. Portanto, também são questões que são intemporais e por isso é que também é um livro que ainda hoje bate tanto a tanta gente. Gostei muito. O que é que eu não gostei nada neste livro? E eu acho que só lhe dei 3 estrelas no Goodreads, o que é um bocado chocante e eu acho que tem a ver com muitos fatores, principalmente também as expectativas que eu criei sobre o livro. Eu achei mesmo que fosse um livro que de alguma forma fosse mudar a minha vida e que tivesse esse impacto e realmente não foi. Fiquei muito desiludida. É um livro que está incrivelmente bem escrito, mas não correspondeu em nada daquilo que eu esperava dele. E acho que um dos principais motivos tem a ver com o protagonista, o príncipe Hamlet. Eu odiei este homem, ele enervou-me profundamente. Que personagem mais irritante. É um homem tão self-obsessed, é super dramático, super irritante, super egoísta. Ele não tem a perspectiva, um segundo durante o livro, de se colocar sobre o olhar das outras personagens. Em nenhum momento sequer ele questiona como é toda aquela situação para a mãe, o que para mim é super estranho, porque ela acabou também por perder o marido, acabou por se casar com o irmão do marido. Tipo, eu gostava de saber qual é que foi a perspectiva da mãe e em nenhum momento ele sequer isso lhe passa pela cabeça. Só os insights dele é que fazem sentido na cabeça dele e eu acho isso muito irritante. Todo o plano da vingança e até a indecisão constante dele, eu sei que este é o tema central do livro, mas para mim foi só irritante. Todo o plano da vingança foi burro, muito mal, tipo, a estratégia é zero, não faz sentido nenhum. Só tinha um trabalho, só tinha uma decisão a tomar, que era assassinava ou não assassinava o tio, e conseguiu, com aquela indecisão constante, tomar uma decisão simplesmente autodestrutiva que destruiu tudo, a vida dele, a vida de toda a gente ali à volta. Que personagem, não sei, digam-me vocês, por favor, depois deixem-me aqui em baixo nos comentários para quem leu o que é que achou desta personagem, se conseguiu identificar. Ele a mim soou-me só como uma personagem acéfala, muito autocentrada e enervou-me. Outra coisa nesta questão das personagens, não houve realmente nenhuma personagem que eu olhasse e pensasse, não, olha, identifico-me com esta personagem, nenhuma. E no caso, por exemplo, da Ofélia, então, foi a segunda personagem mais irritante para mim durante todo o livro. Senti que não tinha propósito nenhum, era simplesmente uma mulher passiva, submissa, frágil, o estereótipo de inocência que não passa de um peão na vida de todos os homens da vida dela, seja do irmão, seja do pai, seja do próprio Hamlet. Tem um fim super trágico, mas eu não senti que ela acrescentasse absolutamente nada à história. Acho que era uma daquelas personagens que, se não entrasse no livro, não se perdia absolutamente nada. E basicamente foi isso que eu senti. Acho que outro dos grandes motivos pela qual eu realmente não me identifiquei em nada com o livro também tem a ver com o tema principal de todo o enredo, que é a questão da vingança. É um tema que a mim pessoalmente me diz muito pouco. Sendo uma pessoa rancorosa, eu não sou absolutamente nada vingativa, não percebo o propósito sequer da vingança, acho que é uma perda de tempo, acho que não faz sentido e acho que realmente só prejudica a pessoa que se quer vingar. É inútil, na verdade, e é isto que eu sinto. Então, para mim, como é uma decisão tão fácil a de não vingança, todo este drama em torno da vingança do pai e não sei o quê, tipo, eu não me consigo identificar, acho mesmo perda de tempo. Colocando-me na personagem do príncipe Hamlet, eu teria muito mais curiosidade sobre a situação, de saber todos os pontos de vista, e ainda que realmente o meu tio fosse o assassino do meu pai e todas as implicações e impactos que isso pudesse ter em mim, dificilmente eu iria pela questão da vingança. Portanto, acho que isso também teve um peso na minha experiência de leitura do livro. Concluindo, é realmente uma peça com imensa profundidade psicológica, filosófica, mas que não foi de toda a minha praia. É um livro realmente bem escrito, mas eu espero, honestamente, eu quero ver se leio mais. Agora o próximo que eu quero ler do autor é o Macbeth. Eu espero que as minhas experiências futuras sejam diferentes e eu creio que sim. Eu acho que tem muito a ver também com o tema dos livros, porque realmente a linguagem é absolutamente brilhante. Eu lembro-me de estar a ler e a pensar, pá, isto é hilariante, a forma como ele apresenta as coisas é brutal, que linguagem, que estrutura, é brilhante. Por favor, digam-me aqui em baixo quais é que foram as vossas experiências, quais é que são as vossas expectativas também para este livro. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.